Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Elo com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe o seu like, ok? Tem gente na internet aí, gente, querendo buscar informação acerca dos meus diplomas, né? Será que eu tenho ou não tenho e tal? E ainda pesquisou de forma errada. Se ele pesquisasse mais um pouquinho, ele encontraria lá na plataforma Lattes. Mas como ele não sabe pesquisar, não encontrou. Tá? Só pegar meu nome, tá lá na plataforma Lattes, não tem problema nenhum, ok? E a minha especialização, sim, sou especialista em língua grega. Fiz um curso esse ano na faculdade onde o professor Ferreirinha também dá aula, dá uma especialização em nível superior e com certeza sou acadêmico. Com certeza sou acadêmico, tá? Tenho diploma, tenho graduação, beleza? Não necessita nem de mostrar, porque já mostrei, tá aí nos vídeos aí na internet que eu fiz aí, na época da polêmica contra os adventistas. Bem, a questão muitas das vezes, se é ter diploma ou não ter diploma, isso não interfere quando você ler uma obra acadêmica. Eu acredito que não interfira quando você vai ler uma obra acadêmica dessa, ou outras obras acadêmicas, mostrando mais do dicionário que o termo logia se refere a ditos e nada mais, etc. Ditos, oráculos e assim por diante. A questão é que você, Fábio Sabino, erra e erra feio ao interpretar o termo logia, tá? Ao trazer a expansão do termo logia na boca de Papias para negar o evangelho, a existência do evangelho. Fábio Sabino disse numa aula, tá? Na aula, que só vocês vendo aí, numa aula dizendo que não existia, ele quis dizer isso, não existia o evangelho. Estão se referindo somente aos ditos. O evangelho em si não existe. Foi uma montagem posterior e não existem esses evangelhos no primeiro século. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer e usa o termo somente logia para negar a existência do livro. Já vai aqui o desafio para Fábio Sabino. Eu te desafio, dentro da lexicografia na língua grega, você sustentar essa tua ideia. Sustentar essa tua ideia dentro da lexicografia. Vamos pegar a lexicografia, tá bom? Vários léxicos. Não precisa pegar só um que fala. Oráculos e ditos. Vamos usar essa definição de oráculos, ditos e palavras. Beleza? Se vai negar a existência do evangelho no primeiro século. Tá bom? Então tá desafiado. Vamos ler tudo em grego, tá, Fábio Sabino? Tudo em grego. Beleza? Ler, traduzir. Não é pegar algo do computador que tá tudo pronto. Não, vamos pegar na mão. Na mão aqui, ó. Na mão. Vamos ver se tu sabe grego ao vivo. Porque quando você tá dando aula é uma negação, tá? Uma negação. Mas vamos lá. Até pode até saber grego, mas comete muitos vacilos. Beleza? Muitos vacilos. E fala muita besteira. Gente, presta atenção, quase que eu esqueço de algo. Dia 12 agora de novembro vai ser aberto uma nova turma de grego. O curso vai percorrer um ano, 12 meses. Claro que esse curso é pago, tá? 12 meses. Já tem gente se inscrevendo. Corra lá, tá? Manda uma mensagem para mim para o número 929-8832-8063. 929-8832-8063. Manda uma mensagem diretamente para mim. Esse número é só de WhatsApp, tá, gente? Mande uma mensagem, vamos conversar para você se matricular e já fazer o seu curso, tá bom? Curso muito bom, é top. Quem já foi meu aluno sabe que o curso é top, tá? Os meus alunos falam por mim, isso é melhor, né? Os meus alunos falam por mim. Bem, vamos lá, gente. Voltando nesse quesito. O termo logia, advindo pelo Edward Robson, tá? Diz que o termo logia se refere a que mais? Deixa eu ver aqui. Capa, lambda. Vou pegar o termo logia. Cadê o termo? Logion, página de número 544. Diz assim: de gênero neutro, né? Alguma palavra, alguma coisa proferida, ou seja, por exemplo, de Deus, um oráculo, uma comunicação, tá? Divina,
assim de oráculos do Antigo Testamento, Atos 7,38, vamos verificar isso também, isso aí. Que mais? Aquelas relacionadas ao Messias, Romanos 3,2, assim também mediante Cristo e as doutrinas do Evangelho, Hebreus 5,12, 1 Pedro 4,11, essa definição de Edward Robson. A definição também advinda pelo Frederick Dunker e Greenwich, vamos lá, o termo logion. Logion se refere aqui, ó. Logion se refere, colocou duas definições, tá? Logion se refere a ditos, oráculos, Atos 7,38, Romanos 3,2, Hebreus 5,12, 1 Pedro 4,11. Beleza? Termo logion. Vamos pegar essas definições básicas, tá dentro da lexicografia. Posso pegar outro também? Posso pegar o Taylor, W.C. Taylor, dicionário. Vamos pegar o termo logion. Termo logion. Aqui, deixa eu ver, logion, oráculo, pequena palavra ou sentença, como as do decálogo, legal, divina promessa ou ordem, beleza, posso pegar vários. Bem, vamos agora utilizar um texto que ele colocou aqui, tá bom? O texto é de Atos 7,38. Atos 7,38. Vamos pegar Atos capítulo 7, versículo 37, tá? Que também é o contexto desse texto. Vamos pegar aqui, estou com o Novo Testamento grego, tá bom? E vamos fazer a seguinte leitura. O termo logia, nesse texto, vamos ver como deve ser entendido, tá? Diz assim, Moisés, Israel, ou seja, este é Moisés, que disse aos filhos de Israel, profeta em Remim, Anastase e Rotheos, ou seja, um profeta a vós, Deus levantará, Equiton Adelfon Rimon, Ros Emer, dentre os nossos irmãos, como eu, semelhante a mim, ok? Este é o texto. Versículo 38 diz assim, Rutuestin ho genômenos, este é o que estava ou esteve, né, ente eclesia, na congregação, ente eremo, ou seja, no deserto, metatuangelo, ou seja, com o anjo, tulaluntus, que falava a ele, ento orei sinar, ou seja, que falava a ele, ou para ele, falava ali, no monte Sinai, que aqui em grego é Siná, Kaiton pateron rimon, ou seja, e com os nossos pais. Nesse sentido, podemos traduzir dentro dessa maneira aqui, embora esteja no genitivo, mas podemos traduzir assim, com os nossos pais, tá? Nesse sentido. Aí o que ocorre? Depois tem uma vírgula, Ros edexator, o qual recebeu logia zonta dunai remin, ou seja, o qual recebeu as palavras vivas, e deu para dar a nós, claro que aqui é o infinitivo, o qual recebeu as palavras logia, aqui ó, logia, zonta, as palavras vivas, para dar dunai, para dar a nós, remin. O termo logia que está escrito aqui em Atos 7, a partir do versículo 37 em diante, tá, que está especificamente no 38, está negando a existência de um livro do Antigo Testamento? Essa é a pergunta que não quer calar. Não está negando. Por quê? Estevão é que está falando aqui. Para Estevão saber dessa história, é claro que existe a tradição oral, mas como um bom judeu, eles liam a história. Eles liam a lei. Até porque a Septuaginta já existe. Ok? A Septuaginta já existe. Tá? E o Antigo também já existe. Então o termo logia não nega a existência nem da Septuaginta e nem do texto hebraico. Ok? Aí que é a definição. Você quer o quê? Aqui, eu trouxe aqui. Vamos traduzir logia como palavras, como os oráculos. Mas tanto ser traduzido como palavras ou oráculos, isso não nega a inexistência do livro. E é isso que você está fazendo.
que na boca de Papias está dizendo que quando ele fala dos ditos de Jesus, não está se referindo ao contexto. Gente, parece que tem alguém no primeiro século só anotando os ditos de Jesus, nem anotando, é só pensando, né? Gravando de cabeça, que é impossível fazer isso. Impossível. Tudo aquilo que foi dito, impossível. Portanto, o termo logia dito por Papias, claro que está atrelado a um contexto, e o contexto se ele está usando o livro de Mateus, de fato ali, claro que ele tem acesso a esse livro. Se ele está usando o livro de Marcos, ele vai ter acesso a esse livro. Marcos, João, etc e tal, ele vai ter acesso a esse livro. Embora ele esteja enfatizando só aquilo que sai da boca de Jesus, mas o que sai da boca de Jesus está dentro de um contexto, de um livro-texto escrito no primeiro século. Não tem como não esteja, entendeu? Então, ele está se assegurando que aquilo que Jesus de fato falou está contido dentro do Evangelho. Está contido dentro daqui de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Até Fábio Sabino lê aqui, mas isso aqui é a história de Jesus. Já existia? Na visão dele, isso foi uma montagem. Bem, a lexicografia está detonando o professor Fábio Sabino e o seu entendimento. Ele não entende quando o Lex fala de palavras, oráculos e etc e tal. Ok? Ele está dizendo que não existe o livro, só os ditos de Jesus. Quem disse isso? Quem é que estava no primeiro século, que tem uma mente 100% boa e que gravou todos os oráculos de Jesus? Quem foi? Isso é brincadeira, né, gente? É brincadeira. Atos 7:48, se fosse assim, Estevão, ao citar isso, também estava trazendo a inexistência tanto da Septuaginta quanto do hebraico. Isso é lógico. Se Papias, ao usar o termo logia, isso para muitos é negar o Evangelho, negar todo o Evangelho, então, para Estevão, que usa também o termo logia, tá? Tem que negar o texto do Antigo Testamento e a Septuaginta como não existentes no primeiro século. Isso está totalmente errado, porque tanto a Septuaginta quanto o hebraico já haviam sido escritos, e Estevão tem acesso a esse livro, entendeu? Embora ele não fale a escritura ou o livro em si, o conteúdo que ele está utilizando está dentro desse livro e que eles têm acesso na hora de ler. Como um bom judeu, ele tem que ler, entendeu? Agora vamos para um outro episódio de Romanos capítulo de número 3, versículo de número 1, em grego. Aqui, Romanos capítulo 3, versículo de número 1, vamos ler bem devagar aqui para entender. Ti to person tu iudaio, ou seja, então, qual vantagem, superioridade tu iudaio, ou seja, do judeu, etis re ophelia, ou qual a necessidade, tá? A necessidade, tes peritomes, ou seja, a necessidade da circuncisão, a vantagem da circuncisão. Versículo 2, Paulo responde, poli, muito, kata panta tropon, em todos os aspectos, ponto, proton, mengar, ou seja, pois, primeiro, hoti, porque episteutesan, confiaram a eles, ta logia feu, confiaram a eles, né, as palavras de Deus, deram a ele, confiaram a ele as palavras de Deus. Paulo está dizendo assim, qual a vantagem do judeu? Qual a superioridade do judeu? Ou da circuncisão? Ele responde, muitas vantagens, de todas as maneiras. Aí ele vai mais na frente. Primeiro, pois, porque confiaram a eles, claro que o pronome está implícito, confiaram a eles as palavras. Aí as palavras ele coloca logia theu, tá, logia theu, ou seja, as palavras de Deus. O termo logia aqui, gente, não deve ser entendido
que Paulo está utilizando o termo logia para trazer a inexistência de um livro no primeiro século. É claro que Paulo está se referindo ao episódio que está escrito no livro. Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Embora eles têm a tradição oral, mas como um bom judeu ele está fazendo referência do livro, tá? Do livro. E aqui está se discutindo lei aqui, lei. Logia se refere à lei nesse sentido, porque está trazendo um aspecto da lei que é a circuncisão nesse sentido, tá? Então logo a circuncisão está contida dentro daquilo que eles chamavam de lei, tá? E não está negando a existência de um livro, porque no primeiro século, tanto o Antigo Testamento, na verdade o Antigo Testamento, que é o texto hebraico, quanto o texto grego também, já haviam sido escritos e eles têm acesso a todas essas informações, ok? Isso só para deixar claro, o termo logia não traz a inexistência de um livro-texto, ao contrário, confirma a existência de um livro-texto, tá? Nesse sentido aqui. Agora vamos consultar a nova chave linguística do Novo Testamento. Romanos, capítulo, aqui é obra acadêmica, né? Romanos, capítulo 3, versículo 2. Que aqui tudo é ao vivo, tá, gente? Romanos 3, 2 diz assim, ó, nova chave linguística. Página de número 953. Termo logion, dito, plural, palavras. Abre parêntese, as palavras da revelação de Deus. 2 pontos. Aí ele coloca lei e promessa. Dentro aqui do texto grego, aqui, tá? Desses dois especialistas, na página 953, ele disse que se refere à lei e às promessas. Isso aqui. Lei e promessas. O termo logia. Aqui nos lábios de Paulo. Portanto, não nega a existência da lei. Toda lei, entendeu? Não nega a existência da lei. Tá entendendo? Então, gente, quando a pessoa não sabe usar um léxico, usar uma ferramenta, ele acaba fazendo heresias. Eu vou apresentar aqui uma outra obra. A obra aqui é de Dr. Vicente. Eu tenho um carro passando aí, mas não tem problema não, tá, gente? Obra de Vicente, estudo no vocabulário grego do Novo Testamento. Ele vai falar de Pedro, né? Os lexicógrafos também citam Pedro, ok? 1 Pedro 4:11 diz assim, palavras, logia. No grego clássico, tá aqui, gente. No grego clássico, refere-se às respostas das divindades pagãs em forma de oráculo, no grego clássico. Essas respostas estão contidas onde? Dentro do texto do grego clássico, gente, pelo amor de Deus. Existiam essas histórias, de fato. O grego poderia ler os oráculos que está contido no livro. Isso não significa a inexistência desse livro, mas a existência do livro e o oráculo está contido. E ele vai ir mais ainda, né? Das divindades pagãs em forma de oráculos. Aqui, em Pedro, claro, as declarações ou revelações divinas. Compare com Atos 7:38, manda até comparar Atos 7:38, Romanos 3:2 e Hebreus 5:12. Ele fala que as declarações ou revelações divinas. Essas revelações e declarações estão onde? Estão todos dentro de um livro-texto, que eles estão tendo acesso. Tá entendendo? Eles têm acesso nesse quesito. Embora, quando Pedro está utilizando aqui, nesse sentido, tá? Está se referindo a episódios, tá? Pedro está trabalhando aqui nesse sentido, ok? Aí sim, em Pedro, poderia se cogitar, já temos um evangelho escrito, possivelmente, claro que Pedro é do primeiro século, tá? Possivelmente, está se formando, mas ele está usando o termo logia, para se referir aos oráculos, aquilo que foi falado estritamente, realmente, porque ele está dentro do primeiro século. Olha a questão temporal. No caso de Estevão, ele está além, na verdade, do século qual foi escrito o Antigo Testamento, tá? E também de
de Papias, ele está além do episódio que ocorreu no Novo Testamento. É um pouquinho, mas ele está além. Então, no sentido temporal, Papias sim está usando o termo logia dentro de um contexto maior, que é o livro. Eles têm que ter acesso a esse livro. Então, o termo logia dentro da lexicografia não nega a existência do livro. Entendeu? Fábio Sabino agora foi desmascarado, tá? Mais uma vez. E eu quero que ele prove para mim, num debate ao vivo, que o termo logia, na boca de Papias, quando é utilizado o termo, nega a existência de um livro, ok? Gente, compartilha, curso de grego dia 12, tá? Estamos formando turma, não deixe a peteca cair, estamos juntos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe toda a sua trajetória, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Eu apresentei aqui obras estritamente acadêmicas, tá bom? Estritamente acadêmica, obra poderia apresentar mais, mas não há necessidade, tá bom? O termo log aqui é em Frederick Duncan, já li para vocês, se tiver dito palavra e tudo mais. O termo logia também, em George Robson, se refere dentro desse pressuposto, dentro dessa questão. Mesmo se referindo a oráculos e as palavras, isso não quer dizer que traz a inexistência de um livro. Tá? Quando o Papias está utilizando isso, com certeza ele está fazendo referência também implicitamente ao livro onde ele teve essa informação. Porque ele tem que ter lido essa informação para saber, de fato, o que ele citou. E não somente Papias, mas todos os pais da igreja. Todos os pais da igreja, quando faz uso das palavras de Jesus, está dentro de um contexto maior, que é o livro que foi escrito a respeito dele. Tá? Em Pedro, há possibilidade ou não de o termo logia está se referindo às revelações de Deus, nesse sentido. Pode se referir também ao Antigo Testamento, ou pode se referir àquilo que realmente Deus falou aí dentro do primeiro século. Ok? Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Tamo junto, gente. E aí? Qualquer tipo de herege que vai se levantar, mas para cair, porque em nome de Jesus, nós aqui, que somos os cristãos, temos uma voz apologética e o Brasil aqui está coberto com o sangue de Cristo Jesus, tá bom? Viram que eu não espiritualizei nada, estou espiritualizando agora, eu não espiritualizei nada dentro da análise textual, tá? É um erro, né? É um erro. Chama-se isso de... essa situação, né? De uma pessoa que é analfabeta, funcional. A pessoa que lê isso aqui, lê com os próprios olhos, apresenta mais de um dicionário e acaba errando e errando feio. Ok? Isso não depende de diploma, não. E pior ainda, se tem um diploma, pior ainda, que fica mais feio e quer ensinar aquilo que não sabe. Um grande abraço a todos, em Cristo Jesus.